Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As parábolas contadas por Jesus, parte 5. O texto bíblico, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 33 ao 35. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo fique levedado. Jesus disse tudo isso à multidão por meio de parábolas, e nada lhes falava a não ser por parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, e tornarei público as coisas ocultas desde a fundação do mundo. Esta é outra parábola curtinha de Jesus, mas de um significado enorme e muito fácil de entender. É talvez a parábola que mais se aproxima e que mais se identifica com a realidade transformadora do reino. Em cada uma das parábolas contadas por Jesus, sobressai-se um aspecto do reino de Deus. Por isso elas se complementam. Por exemplo, na reflexão passada, podemos ver Jesus comparando o reino dos céus com uma pequenina semente de mostarda, que ao ser semeada brota e cresce, de modo que os passarinhos fazem ninhos e se abrigam nos seus ramos. Esta pregação de Jesus tem um forte apelo de ecumenismo, ou seja, muitas aves de diferentes plumagens e sonoridade diversas, porém todas abrigadas sob os ramos da mesma árvore. Sem dúvida, repito, a parábola da semente de mostarda tem uma forte conotação ecumênica e de unidade na fé entre todos os que acreditam e aceitam Jesus como Salvador e Senhor. A parábola que Jesus nos conta hoje, do fermento adicionado à massa, fermento este que age modificando a massa, fazendo-a crescer e transformar-se no pão que alimenta e que revigora a vida das pessoas. A ação transformadora do fermento assemelha-se ao que o Evangelho faz na vida daqueles que têm fé e que lutam pela transformação da sociedade. Notem, portanto, que cada parábola realça um aspecto da caminhada rumo ao céu, a nossa morada eterna e definitiva, a nossa pátria celeste. Poderíamos dizer que as parábolas contadas por Jesus se completam mutuamente. Com esta parábola do fermento na massa, Jesus nos ensina algumas lições. Eis a seguir algumas delas. Primeiro, a massa é sempre maior que o fermento. A quantidade de fermento colocado na massa é sempre pequena em relação ao todo. Segundo, mas apesar de ser em muito menor quantidade, a ação do fermento é vigorosa e transformadora. Terceiro, o fermento age de modo imperceptível e invisível. Quarto, observem que o fermento age enquanto a massa descansa e fica em repouso. Quinto, assim, enquanto a massa fica descansando, o fermento age transformando e modificando a massa, fazendo-a tornar-se no pão de cada dia, que alimenta e sustenta a vida das pessoas. Assim acontece com o Evangelho em nossas vidas. Sua ação transformadora é semelhante à ação do fermento na massa do pão de cada dia. Fermento pode ser tudo aquilo que vem de fora e é adicionado à massa, levando-a a modificar-se e a transformar-se. Assim, Jesus nos adverte que precisamos ter muito cuidado com o tipo de fermento que usamos. Dependendo do tipo de fermento usado, é que a massa será boa para consumo e produzirá o pão que de fato seja saudável para a nossa saúde pessoal e a edificação de uma sociedade justa e fraterna. Se o fermento for estragado, toda a massa fica contaminada e se deteriora. Por isso, Jesus adverte:
Estejam atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículo 15. Falaremos sobre isto amanhã, se Deus quiser. Até lá então. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.